Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vocês com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eis-nos aqui para darmos continuidade ao estudo do terceiro trimestre de 2023, no qual estamos estudando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Nós já estudamos a lição 1, 2, 3, 4 e 5. Estas lições estão disponíveis em nosso canal e hoje estudaremos a lição de número 6, que tem como título A Desconstrução da Masculinidade Bíblica. Repetindo, a desconstrução da masculinidade bíblica. Será uma lição que, junto com a lição posterior, a desconstrução da feminilidade bíblica, trará para nós uma visão bíblica do que a Bíblia traz para nós sobre o homem e a mulher, sobre o gênero humano. Eu quero desde já, do início deste vídeo, dizer para você que está me ouvindo neste momento, que a nossa posição é bíblica. Nós temos aqui a liberdade nos dada pela Constituição deste país de nós defendermos a nossa fé, a fé cristã. Nós estamos respaldados no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, que dá plena liberdade religiosa a todos os brasileiros. E temos então a Bíblia como livro sagrado e nós pautamos a nossa vida, pautamos o nosso ensino na palavra do Senhor. Sendo assim, não estamos aqui para simplesmente causar conflito ou confusão alguma. Não, estamos aqui para dizer o que a Bíblia nos diz a respeito deste assunto e assim defender a nossa fé, fazer a nossa apologia, ou seja, neste momento nós defenderemos os ensinos sagrados daquilo que nós entendemos ser o correto para a vida do homem e da mulher. Não queremos entrar aqui em questionamentos a respeito das ideias que surgem no dia a dia. É claro, citaremos, mas nosso propósito é defender o que a palavra de Deus diz e o que nós cremos. Sendo assim, respeitamos a todos que têm o pensamento divergente do nosso, assim o fazemos no nosso dia a dia, onde trabalhamos, por onde passamos, onde moramos. O respeito sempre foi mútuo. Por exemplo, onde trabalho, eu tenho vários amigos que são defensores da ideologia de gênero. Mesmo assim, nós temos um relacionamento amigável e assim trabalhamos ali há muitos anos com perfeita harmonia, visando o trabalho e não os questionamentos particulares. Sendo assim, defenderemos a nossa fé, reafirmo, baseada na palavra de Deus, o livro sagrado. Alguém pode dizer, mas hoje existem outras Bíblias, a Bíblia inclusiva, por exemplo, mas nós somos defensores da ortodoxia bíblica e do que o texto sagrado original realmente diz. Não estamos aqui para nos basear em interpretações particulares, porque a Bíblia não é de particular interpretação. Hoje nós temos pessoas que estão querendo mudar o texto sagrado, mas nós pautamos a nossa palavra e o nosso ensino na ortodoxia da palavra de Deus. E é por aí que nós estaremos transitando durante esta aula. Amém? Vamos orar ao Senhor, mas antes de orar, eu quero agradecer a todos vocês que estão conosco aqui, que continuam sempre nos assistindo. Nós não temos aquele número tão expressivo de visualizações, mas o que nós pretendemos aqui é fazer com que os professores e alunos tenham um suporte para ministrar a sua aula e assim eu creio que estou atingindo os meus objetivos, porque temos sempre, toda semana, alguém que relata que a nossa aula é muito importante para que ele desenvolva a sua aula em classe. E assim, vamos dar continuidade ao nosso trabalho, porque Deus está nos abençoando e certamente irá nos abençoar nesta aula. Oremos então ao nosso Deus para que Ele nos abençoe durante esta exposição. Pai, no nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que temos de mais uma vez aqui, Senhor, através deste canal, transmitir a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que o teu Espírito nos oriente naquilo que iremos falar e que cada palavra falada possa servir, Senhor, de
estruturação, de preparação para os teus servos que irão lecionar. E assim, Pai, que tenhamos um momento abençoado aqui. Nós oramos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, para a nossa aula. Vamos começar a nossa aula pelo nosso texto áudio. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis capítulo 2, versículo 15, repetindo. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Eu digo a você que está me assistindo neste momento que tenha na sua mão sempre uma canetinha, tenha na sua mão sempre a revista da Escola Bíblica Dominical, seja ela digital ou impressa, e tenha, se possível, ao seu alcance sempre um exemplar da Palavra de Deus, da Bíblia, para que você possa conferir os versículos e assim anotar e então estar mais apto para ministrar esta aula, caro professor, e você, caro aluno, apto também para ajudar o seu professor na hora da exposição em classe. Continuando então, vamos à nossa verdade prática. O homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Repetindo, o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Vamos então agora para a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Ruth, lá no Antigo Testamento, capítulo 4, versículo 7 a 12. Os versículos que dizem o seguinte. Vamos lá? Havia já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu companheiro, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma-a para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido para a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos, e da porta do seu lugar, disso sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. E a-te já, em outra versão, porta-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Vamos então prosseguir e vamos para os objetivos da lição. Primeiro, mostrar que a masculinidade bíblica provém da criação divina e que suas características passam pela provisão e proteção da família. Segundo, destacar que a erosão da masculinidade tem a ver com a apologia à homossexualidade e com a negligência da responsabilidade masculina. E por último, enfatizar a imagem de Boaz como símbolo de uma masculinidade bíblica e equilibrada. Vamos então para a nossa introdução. O conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Assim, os marcos judaico-cristãos do papel do homem são questionados. Nesse contexto, a masculinidade é relativizada e o modelo bíblico de homem desconstruído. Nesta lição, apresentaremos o mandado, a ordem divina para o homem, as ofensivas de desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus quer do homem cristão. Então, amados irmãos, nossa lição versa sobre estas três coisas principais. Primeiro, vamos mostrar a ordem que Deus deu ao homem de proteger, de guardar o jardim e também de zelar pela sua digníssima esposa que daria logo em seguida. Depois veremos as ofensivas da desmasculinização, ou seja, até que ponto as ofensivas do presente século
querem desconstruir aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, traz para nós. E por último, o exemplo de Boaz, um homem que foi cortês, um homem que foi generoso, um homem que foi provedor e que é um exemplo para todos nós como homens que estamos vivendo neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Vamos então ao primeiro tópico da lição, a masculinidade bíblica. Diz assim o primeiro item do primeiro tópico, a criação divina do ser humano. Deus é o criador de todas as coisas nos céus, na terra e no mar. Foi Deus quem fez o homem, meus amados irmãos. A natureza é obra do Criador. O homem é obra do Criador. Então Deus não errou na criação do homem. Deus não fraquejou na criação do homem. Tudo que Deus faz é perfeito. Foi o homem quem procurou o pecado, mas Deus, como diz Eclesiastes 7:29, Deus fez o homem reto, mas ele procurou muitas invenções. Continuando, a Escritura registra que ele criou o ser humano e o definiu pelo sexo, macho e fêmea, homem e mulher. Está escrito na Bíblia, a palavra de Deus, macho e fêmea os criou. Essa diferenciação visa ao complemento mútuo da união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um. Cada um, portanto, tem um papel neste relacionamento chamado relacionamento conjugal, nesta união chamada união conjugal. Assim, homem e mulher se complementam e assim produzem filhos e filhas para que a espécie humana prossiga sobre a face da Terra. Desse modo, pode-se afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como o ser humano. Os peixes, as aves e todos os outros animais foram produzidos segundo a sua espécie. E o homem, como foi feito? Entretanto, ao criar o ser humano, Deus o fez olhando para si mesmo, isto é, sua própria imagem e semelhança, como está em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Por conseguinte, o ser humano é considerado a coroa da criação. Após Deus ter feito céus e terra e os elementos que neles há, Deus então fez o homem do pó da terra. E eu trouxe para você algo interessante, os elementos químicos encontrados no ser humano e os elementos químicos encontrados no pó da terra. Temos ali oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio, sódio, cloro, enxofre, magnésio, ferro, entre outros. E encontramos esses mesmos elementos no pó da terra, oxigênio, carbono, nitrogênio, hidrogênio, cálcio, fósforo, potássio, sódio, cloro, enxofre, magnésio, ferro, entre outros elementos. Enfim, está provado que o homem foi feito do pó da terra, como está em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Isto quer dizer que quem fez o homem foi o próprio Deus. O homem não é resultado de um produto evolutivo, até porque, se assim o fosse, após o homem teria outros animais que viriam após a evolução do homem. Então o homem não é resultado de um processo evolutivo, até porque há um elo perdido entre aquilo que é mineral para aquilo que é ser vivo. A pergunta que fazemos é: quando é que uma pedra ou um mineral se tornou um ser vivo? Ora, para nós que cremos na palavra de Deus como regra de fé e conduta, nós cremos que Deus fez o homem do pó da terra. Agora, quem acredita na evolução das espécies deveria dar uma explicação como temos em nosso mundo minerais, vegetais e animais. E qual é o elo que une essas cadeias, ou os elos que unem estas cadeias? Sendo assim, preferimos acreditar na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus e a comprovação científica para dizer que Deus fez o homem do pó da terra. Eu chamo a atenção do professor
e do aluno para dizer o seguinte: quando Moisés escreveu estas palavras, nenhum conhecimento de química ou de física havia. E agora, comprovadamente está aí. O homem realmente foi feito do pó da terra. Característica da masculinidade, segundo item do primeiro tópico. As escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo a sua constituição biológica. Ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas primárias e essenciais, quais foram cuidar e guardar. Esses dois termos resumem o mandado divino para o comportamento masculino. Significa que as funções de provedor e protetor são próprias da natureza do homem. Então, cabe ao homem prover e proteger. Cabe ao homem estas duas tarefas, porque foi dada por Deus desde o primeiro momento em que ele foi criado. Nesse sentido, Paulo ratifica que cabe ao homem proteger sua esposa e família, bem como prover-lhes uma vida digna. Iremos ver este texto de Efésios capítulo 5, versículo 28 a 30. Veremos até do versículo 25 em diante para explicar melhor a respeito desta responsabilidade do homem. Ressalta-se que a masculinidade bíblica enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher e que o machismo a inferioriza e a desonra. Não estamos aqui defendendo ideias machistas, não. Estamos defendendo aqui a responsabilidade do homem conforme a Bíblia. Nesse sentido, a Bíblia ensina ao homem a honrar a mulher com toda a dignidade. Esse texto de 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 diz: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento. Ou seja, o homem deve ser sábio no relacionamento conjugal. Deve coabitar com entendimento, não é com ignorância, nem arrogância, com machismo, não. É preciso entender o universo feminino para amar a sua esposa de forma digna. Continuando o texto, dando honra à mulher. Ora, a Bíblia diz que o homem deve honrar a mulher. Como o vaso mais fraco, complementa Pedro, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, o homem que quer ter uma vida espiritual abençoada por Deus, ele deve coabitar com entendimento com a sua esposa e honrá-la, fazer com que ela se sinta honrada dia após dia dentro do seu lar. Todas as suas atitudes devem ser para prover, para proteger, para honrar aquela que Deus colocou ao seu lado. A liderança masculina é o terceiro item do primeiro tópico. Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Isto é por demais importante, meus amados irmãos. Vivemos um tempo em que a igualdade de condições, a igualdade de tratamento, a igualdade de oportunidade tem sido concedida ao homem e à mulher. Porém, isto de modo algum invalida um preceito bíblico, que é o preceito da liderança. Todo lugar onde há duas pessoas, um deles deve tomar a iniciativa, senão nenhum projeto vai à frente. E cabe ao homem a liderança dentro do lar. Agora veja que interessante, na Bíblia, Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Ora, Deus é a cabeça de Cristo, significa que a liderança pertence ao Pai, mas o Filho se submeteu, se sujeitou ao Pai para cumprir os desígnios de Deus para a sua vida e para que pudesse trazer para nós a obra da salvação. E é interessante que nós entendemos que na Trindade nenhum é maior do que o outro. Cristo, o Pai e o Espírito formam uma unidade. Assim, quando nós vemos a Trindade e temos a liderança aqui presente, Deus é a cabeça de Cristo e Cristo a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher, nós entendemos que homem e mulher são iguais perante Deus. E veremos na próxima lição que isso é em
personalidade, em honra, em respeito. Ou seja, Deus não considera o homem superior à mulher em relação à personalidade e à honra. Não. Há de se ter uma liderança e a liderança pertence ao homem segundo preceitos bíblicos. Então, quando alguém questionar isso, mas eu não aceito, e algumas mulheres chegam a dizer, não, em casa quem manda sou eu é que tenho a liderança. Ora, em alguns momentos, o homem, como toda liderança, pode delegar as responsabilidades para sua esposa, e nós veremos isso na próxima aula, quando falaremos sobre a mulher virtuosa, que ela tem capacidade até de fazer negócios, que ela não é uma mulher que fica confinada dentro de casa, que não faz nem uma compra porque o marido não deixa ou porque ele se acha o único que deve fazer as negociações para o lar. Não. Na lição da semana que vem, veremos que a mulher virtuosa, ela sabe até avaliar um campo, ela sabe muito bem o que comprar para a sua casa, o que prover, e ela então é uma mulher empreendedora. Por isso, devemos ter cuidado para não tornar os textos bíblicos em textos machistas, porque na verdade não o são. E nós vemos desde o Antigo Testamento Deus valorizando a mulher. Por exemplo, temos uma juíza entre os juízes. No Novo Testamento, então, temos Deus valorizando as mulheres. A primeira pessoa que viu o Cristo ressurreto foi uma mulher. Paulo, em Romanos capítulo 16, cita muitas mulheres que trabalhavam na obra do Senhor. Áquila tinha ao seu lado a serva de Deus chamada Priscila. Então, apesar de os textos sagrados serem escritos em uma cultura que preponderava a figura masculina, Deus não faz acepção de pessoas. E ele mostra isso na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Vamos lá, continuando. O modelo feminino de viés neomarxista considera esse modelo como um sistema machista, opressor para com a mulher. Ao contrário dessa falácia, o apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar a sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a igreja. Temos aqui um princípio de liderança e não de superioridade em relação à mulher. Uma vez que Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina requer a prática de algum tipo de sacrifício pela mulher. E aí eu trouxe para você algo importantíssimo. Quando o nosso comentarista fala assim, nesse sentido, no exercício da liderança, o homem deve evidenciar virtudes tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito. Eu trago para você uma análise de Efésios capítulo 5, versículo 25 a 31. E eu pergunto a você, caro marido, é fácil amar a esposa como Cristo amou a igreja? Esse texto que nós leremos aqui, ele começa falando da sujeição da mulher e termina falando da reverência que ela deve dar ao seu marido, ou do respeito que deve dar ao seu marido. Agora, e o corpo do texto? Alguns homens podem se prender apenas ao versículo que exige a sujeição, que exige a reverência. Então, sugerimos esta reflexão. É fácil amar a esposa como Cristo amou a igreja? Vamos lá? Primeira característica deste amor, um amor sacrificial. A si mesmo se entregou por ela. Você, que é marido, neste momento que está me ouvindo, será que você está disposto a se entregar pela sua esposa como Cristo se entregou pela igreja? Segunda característica deste amor, um amor que santifica para a santificar. Você que é marido, será que você está disposto a pelejar, lutar para conservar a sua esposa santa, imaculada diante de Deus e diante dos homens? É um amor que leva a mulher a ser uma mulher santa. Terceiro, um amor que busca preservá-la para si mesmo, para a apresentar a si mesmo gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, quando você ama a sua esposa, você está amando-a para que ela se apresente para si mesmo como mulher pura, santa serva do Senhor. Quarto, amar como a seus próprios corpos. Quem ama a mulher, ama-se a si mesmo. Então, se você tem tanto capricho pelas suas
coisas, pelo seu carro, pelo seu emprego, pela sua roupa, faça o mesmo em relação à sua esposa. Quinto, um amor provedor para a alimentar. Cristo alimenta a igreja, assim também é responsabilidade tua, meu querido irmão, que é marido, prover o alimento para a sua família, para a sua esposa e para seus filhos. Um amor sustentador também é sua função, sustentar, ser a coluna da sua casa. E por último, um amor com dedicação exclusiva. Uma recomendação que está no Antigo e no Novo Testamento. Deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. A dedicação deve ser exclusiva. Muitos casamentos estão passando por problemas porque marido não deixa pai e mãe. E aí não sabe se agrada a sua esposa e não sabe se agrada a seus pais. Esse é um problema em muitos casamentos. Enfim, este é o amor que o marido deve devotar à sua esposa. E eu pergunto a você, cara esposa que está me ouvindo neste momento, que mulher não se sujeitaria a um marido que a amasse dessa forma, de forma exclusiva, sacrificial, provedora, sustentadora, amando como a si mesmo? Este é o padrão bíblico para você que é casado. Amém? Segundo tópico da lição, a erosão da masculinidade. Assim como uma pedra, ela com o tempo vai se desgastando, e aí temos a palavra erosão, assim também a masculinidade, com o passar dos tempos, está se descaracterizando, saindo das suas características originais e se tornando em algo relativista, e veremos nesta parte da lição como isso está acontecendo. Vamos lá? Apologia à homossexualidade. Em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas na legitimação da homossexualidade. Esse conceito ignora, preste atenção, amados irmãos, ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Sexualmente neutro. Essa concepção invalida a criação divina da raça humana como ser binário, masculino e feminino. Aí nós precisamos analisar bem, irmãos, com todo respeito aos que defendem a ideologia de gênero, precisamos analisar conforme parâmetros bíblicos. Deus, quando criou o homem e a mulher, deu-lhes capacidade para a procriação, e estes dois precisavam ter características diferentes, precisavam ter características corpóreas diferentes. E agora nós vemos um pensamento sendo disseminado de que o homem nasce neutro e que ele deve, com o passar do tempo, criar a sua identidade de gênero e, a partir de então, ter a sua orientação sexual e viver a sua vida conforme bem achar, segundo os seus pensamentos, sentimentos, segundo as suas próprias convicções, segundo os seus sentimentos. Ora, vamos analisar e vamos ver até que ponto isso se distancia do que a Bíblia nos fala. É claro que o homem tem liberdade de fazer da sua vida o que quiser. A liberdade é dada a todo homem, sempre foi assim e sempre será. Porém, o que nós devemos defender aqui é o que a Bíblia fala a respeito disso e como nós nos posicionamos como apologetas, como defensores dos ensinos sagrados. Muito bem, assim, não aceita que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade. É, no mínimo, dizer que houve um erro da parte de Deus, porque Deus fez um ser com um órgão, por exemplo, o órgão masculino, mas ele é feminino. Ou o contrário, Deus fez a mulher com o órgão feminino, mas ele de fato é masculino. E aí nós vamos entender nas próximas telas como isso é defendido nos dias de hoje. Continuando, como consequência, a sexualidade antinatural é incentivada. Disso decorre uma crise do comportamento masculino no tempo presente. Ou seja, há então a liberdade para que o homem saia do papel que foi dado por Deus e siga um caminho que ele mesmo escolheu para si. Ele tem liberdade para isso? Tem. Mas os preceitos bíblicos estão lá e nós não podemos esquecer disso. Se alguém quiser seguir os preceitos bíblicos como nós seguimos, amém. Se não quiser,
siga o seu próprio caminho. Não queremos de maneira alguma tirar a liberdade das pessoas que assim procedem. Porém, não podemos simplesmente aceitar se temos a palavra de Deus como regra de fé e conduta. Prosseguindo, eu trouxe para você esta tela e vou explicar melhor nas telas seguintes. O que ensinam os defensores da ideologia de gênero? Aqui nós trazemos isto para que você possa entender, caro professor e aluno, o que de fato essa ideologia de gênero traz e que nós precisamos então procurar bases bíblicas para fortalecer a nossa fé e a nossa postura diante dessas ideias. Eu dividi este quadro em mais 2 quadros para que você possa entender melhor. O que dizem os defensores da ideologia de gênero? Que há uma coisa chamada identidade de gênero, que é como a pessoa se reconhece, mulher, homem ou nenhum deles. Para algumas pessoas, essa identidade corresponde ao sexo biológico. Essas pessoas que assim pensam são os cisgêneros. Para outros, não corresponde ao sexo biológico. Então, são os transexuais. Então, resumindo, hoje se abre oportunidade para que a pessoa tenha o seu nome social. Ou seja, ele é uma mulher que nasceu com órgão genital feminino, mas ele quer, a partir daquele momento, por alguma coisa que aconteceu na sua vida, ou por um esclarecimento que ele teve de alguém, alguma explicação, ou outro motivo o levou a pensar o seguinte: não, eu não quero ser mulher, eu quero ser homem. Então, essa identidade é como essa pessoa se reconhece. Há o respeito das leis atuais do nosso país para que a pessoa seja tratada pelo o seu nome social, porque assim ele se sente melhor, ele se sente bem. Outra coisa que os defensores da ideologia de gênero falam é que há uma coisa chamada orientação sexual. A orientação sexual seria o quê? Se refere à sexualidade da pessoa e a quem ela sente atração afetivo sexual. A orientação sexual não é necessariamente, como eles defendem, relacionada com o gênero. Uma pessoa trans pode ser heterossexual, homossexual ou bissexual. O que seria isso? Uma pessoa pode, sendo homem, ter uma orientação sexual para se relacionar com outro homem. E aí vem a homossexualidade. Mas ele pode ter uma orientação sexual para se relacionar com o sexo oposto. E aí teremos o quê? Um heterossexual. Prosseguindo, e distingue também o sexo biológico. É a classificação como homem, mulher ou intersexual ou hermafroditas com base na genitália. Então, qual o sexo biológico da pessoa? Olha e vê se tem um pênis, ele é um homem. Se é uma vagina, é uma mulher. Assim, o sexo biológico está relacionado ao corpo, à genitália. E por último, o papel de gênero é o padrão de comportamento masculino-feminino, é como a sociedade espera que os homens e mulheres se comportam. Então, voltando aqui, esta ideia não é bíblica, esta ideia é de quem defende a ideologia de gênero, que existe uma distinção entre identidade de gênero, orientação sexual, sexo biológico e papel de gênero. Agora, o que nós entendemos pela palavra de Deus é simples. Deus criou macho e fêmea e entendemos sim, acreditamos sim, que o órgão sexual masculino e feminino determinam se o homem é macho ou fêmea. Aliás, é isso que se diz no momento do nascimento. Agora, a própria palavra de Deus nos diz, em Eclesiastes 7:29, que Deus fez o homem reto e ele procurou muitas invenções. Isso aí é o mínimo do que o homem tem inventado. Como diz respeito à área sexual, e realmente houve durante muito tempo muita violência contra os homossexuais, e ainda há um resquício disso na sociedade, enfim, criou-se várias leis para proteger estes que hoje estão sobre uma sigla que procura envolver todas as pessoas que são defensoras dessas ideologias e querem ter a sua liberdade sexual como pensam. Agora, é interessante nós falarmos isso porque não defendemos de forma alguma a violência contra homem algum, contra mulher alguma, contra ser algum. Até mesmo contra os animais não podemos defender violência alguma.
despropositadamente? Não. É claro que há animais que servem para alimentação, como o boi e outros animais, mas, por exemplo, hoje nós temos proteção até para os animais que são domésticos, como um cachorro, um gato que você tem na sua casa, que você cria com muito carinho. Existem leis que protegem os animais. Se há leis que protegem os animais, é notório, é fácil entender que existam leis que protejam seres humanos que estão sendo atacados, vilipendiados, humilhados por outros seres humanos. Então, entendemos perfeitamente que devem sim essas pessoas buscarem a proteção das leis. Entretanto, nós como servos de Deus, nós como defensores da palavra do Senhor, nós temos que pautar a nossa vida nos ditames da palavra de Deus. E aí, sem querer ofender parte alguma, nós queremos dizer que nós acreditamos sim que homem e mulher, macho e fêmea, é o padrão divino para a sociedade. Amém? Vamos prosseguir. Diz assim a nossa revista, segundo item do segundo tópico, responsabilidade negligenciada. Em virtude da relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. A identidade masculina, que deveria ser associada à virilidade, a capacidade de prover e proteger a família, é substituída por indivíduos de duplo ânimo, ou seja, dobre, duvidoso. Você não sabe se é homem, não sabe se é mulher, você vê e não define de fato o que ele é. Ou seja, o homem era conhecido pela sua postura firme, pela sua postura viril. E além disso, a sua capacidade de prover e sustentar a família, isso gerava nele uma responsabilidade. Agora, hoje, irmãos, por causa da igualdade de tratamento, tem uns que não querem nem trabalhar e viver às custas da sua esposa. Ora, isso é uma inversão de valores. As mulheres podem trabalhar? Claro que podem, devem trabalhar se assim for necessário. Mas o papel bíblico do homem é de ser provedor e protetor da família. Não pode perder a sua liderança e a sua responsabilidade. Não pode negligenciar esta responsabilidade. Uma parcela é incapaz de sustentar a sua própria casa, não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho. Os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes familiares e divórcio. O homem, então, deve assumir esta responsabilidade, não deve negligenciá-la. Ele deve ser o provedor, o sustentador, e deve fazer isso com toda a capacidade de liderança que lhe foi confiada por Deus. Prosseguindo, terceiro item do segundo tópico, crise de liderança. A crise de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. Uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se em anarquia. No período do profeta Ezequiel, Jerusalém estava imersa na corrupção, fraudes, mentiras, opressão, extorsão, imoralidade, injustiça e violência. Deus revelou ao profeta que uma das causas do juízo iminente ou próximo era crise de liderança e que procurava alguém para reverter a situação. Nesse caso, Deus ainda procura esse tipo de homem na atualidade. Ou seja, Deus procura homens responsáveis, Deus procura homens que querem fazer a diferença. Não menosprezamos aqui o papel feminino, não. Mas ao homem foi dada a liderança e ele deve assumir esta liderança porque foi o padrão divino para ele desde a criação do mundo. Terceiro e último tópico da lição, Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. Modelo de generosidade. Boaz é um grande símbolo da masculinidade bíblica. Ele era um parente de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi. Você pode ver essa história em Ruth, no livro de Ruth. Você pode ler todo o livro e você vai ter um ensinamento maravilhoso sobre quem foi Noemi, quem foi Boaz, quem foi Ruth. Esta Noemi perdera o marido, os filhos e ficara apenas com a moabita Ruth, uma de suas noras, também viúva e sem filhos. Para sobreviver,
Ruth foi trabalhar no campo de Boaz. Ao saber que Ruth deixara a sua terra, Moabe, para apoiar a sogra, Boaz a tratou com generosidade. Como é bom quando um homem sabe tratar uma mulher com generosidade, com carinho, com respeito e, acima de tudo, com amor. Prosseguindo, ele se dirigiu a ela com ternura, a protegeu para não ser molestada, a alimentou e ordenou que fosse favorecida na colheita. Ora, Ruth, ela deveria pegar apenas os rabiscos, aquilo que caía na hora da colheita, que era deixado para os pobres, para os desamparados, enfim. Mas, naquele momento, Boaz, ele dá uma orientação aos segadores, aos seus trabalhadores, dizendo o seguinte: até entre as gavelas, ou até entre os feixes, deixai-a colher e não lhe embaraceis, e deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha e não a repreendais. Ou seja, ele estava favorecendo a Ruth, porém, com todo respeito, com todo cuidado que um homem deve ter ao abordar, ao chegar próximo de uma mulher. Diz mais na nossa revista: porém, pela lei, uma viúva sem filhos só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo do falecido. Assim, apesar da compaixão de Boaz, Noemi e Ruth ainda estavam em apuros. Prosseguindo, modelo de responsabilidade. Ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente que o direito era de um parente mais próximo que ele. Ruth, capítulo 3, versículo 12 e 13 diz isso. Assim, movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciãos. Na audiência, explicou que as terras estavam à venda e aquele que as comprasse deveria casar-se com Ruth, ou seja, com uma moabita. O parente que tinha a primazia autorizou Boaz a comprar as terras e se casar com a moabita. Ao adquirir a propriedade e tomar Ruth por mulher, Boaz tornou-se provedor e protetor daquela família. É o que nós dissemos desde o início desta aula. São o que? Responsabilidades que Deus deu ao homem: prover e proteger. O casal gerou a Obed, avô do rei Davi, de cuja linhagem nasceu Cristo. Boaz é símbolo de masculinidade enquanto marido, pai e líder exemplar. Que todo homem tenha Boaz como referência de generosidade, de proteção, de cuidado, de alguém que sabe realmente abordar uma mulher e assim encantá-la. A palavra encanto está relacionada ao amor. E assim ele se casou com Ruth e dessa linhagem veio o Senhor Jesus Cristo. Amém? Conclusão da nossa aula. Deus criou o ser humano com dois gêneros, masculino e feminino. Por isso, a diferenciação dos sexos é um princípio determinado pela criação divina. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Já a desmasculinização decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática de seus deveres. A masculinidade bíblica exige o autocontrole, sacrifício e firmeza de caráter no encargo de suas tarefas. Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o papel que Deus os vocacionou a desempenharem. Amém? Nós terminamos aqui e convidamos você para a próxima aula, a 7ª lição do 3º trimestre de 2023, que tratará sobre a desconstrução da feminilidade bíblica. Será também uma lição muito importante, de algo que precisa ser falado em nossas igrejas com toda a cautela, com todo o respeito, mas baseando-se na palavra de Deus e nos exemplos
que ela nos dá. Que Deus possa te abençoar, meu amado irmão e irmã. Conto com a sua presença aqui na próxima semana para juntos continuarmos a estudar o terceiro trimestre de 2023, no qual estamos falando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra e até a próxima aula. Amém.